Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Hoje falaremos sobre 7 grandes mistérios científicos. São temáticas já comuns aqui no canal, na playlist Ciência e Espiritualidade você depois encontrará vídeos com conteúdo semelhante. Neste vídeo vamos fazer uma coletânea dos 7 maiores mistérios. Nesta fase que estamos vivendo na humanidade, final de ano, muitas coisas dificílimas acontecendo. Algumas pessoas até preferem outro tipo de conteúdo, mas creiam, podemos sim, por meio da abordagem de ciência e espiritualidade, encontrar também muita inspiração, muito conforto, principalmente porque ela nos coloca na perspectiva espiritual da existência, na certeza de que existem já evidências mostrando que a visão de mundo que a ciência oficial tem será cada vez mais alargada, contemplando a perspectiva espiritual da vida. A viúva do grande astrofísico americano Carl Sagan, ela também já desencarnada, a senhora Anne Druyan, ela tem uma declaração belíssima. Certa vez ela disse que a ciência é o maior caminho para a humildade e também para a espiritualidade, ao nos fazer perceber a nossa ignorância. Vejam que lindo. É interessante notar que muitos cientistas atualmente estão indo meio que para a sombra deste entendimento, para o outro lado, para o outro extremo. Ao invés de perceberem na ciência uma forma de chegarem à humildade, de perceberem o quanto ainda não sabem, acreditam que o pouco que sabem já lhes dá uma visão quase total de tudo que existe no universo, podendo inclusive ridicularizar outras hipóteses que não conseguem provar que não existem. E a perspectiva espiritual se inclui muito nisso. Muitos cientistas corajosos de hoje e de tempos, décadas atrás, séculos atrás, grandes cientistas, ganhadores de prêmios Nobel do século XIX, início do século XX, adentraram esta área de pesquisa de fenômenos espirituais, antigamente eles chamavam de fenômenos psíquicos. Mas hoje encontramos ainda uma grande cisão entre ciência e espiritualidade, a ponto de que os cientistas que ousam adentrar estas intersecções são ridicularizados, têm as suas reputações muito abaladas, tem muita dificuldade para conseguir financiamentos de suas pesquisas que abranjam perguntas e hipóteses nesta linha, o que é muito triste. Ainda vai demorar muito para chegarmos num outro estágio. Mas quem sabe o que nos aguarda neste terceiro milênio? Precisamos, de certo, caminhar. Este ano, um grande livro foi lançado aqui no Brasil, fiz acho que uns 4 ou 5 vídeos sobre conteúdos que ele traz. O livro Ciência da Vida Após a Morte, lá do pessoal da Universidade Federal de Juiz de Fora, liderados pelo professor Alexander Moreira Almeida. Neste livro eles fazem uma coletânea, uma impressionante coletânea, que, aliás, esse livro é bem fácil de achar. Vocês podem encontrar e vão encontrar neste livro argumentos, pesquisas que mostram que podemos até partir do princípio de que ainda não há uma prova definitiva de vida após a morte. Para mim e para muitos outros já existe. Mas o que não pode deixar de ser negado por qualquer pessoa de bom senso é que já existem muitas evidências, um corpo robusto de evidências, que aponta nesta direção. Na direção de que o espírito sobrevive à morte do corpo físico. Estas evidências se baseiam principalmente em 3 tipos de fenômenos. A fenomenologia mediúnica, e bastaria a mediunidade de Chico Xavier para já provar muita coisa. Mas tem muitos outros médiuns que foram estudados. Fizemos até um vídeo recente sobre isso. As experiências de quase-morte, os casos sugestivos de reencarnação. Fenômenos que podem ser, de melhor forma, controlados, mensurados, e levantam hipóteses muito interessantes que afrontam o chamado cientificismo materialista, que é o jeito de fazer ciência totalmente apegado ao paradigma materialista
de que nada existe para além do que não pode ser mensurado, do que os nossos olhos e sentidos podem detectar. Um paradigma que insiste de que a nossa consciência só pode se manifestar dentro dos limites do nosso crânio e quando o cérebro está em funcionamento. E isso nos leva ao nosso primeiro grande mistério científico, que é a própria consciência. Por incrível que pareça, a ciência ainda não sabe como o cérebro físico produz a nossa consciência, esta sensação que temos de identidade, de sermos uma pessoa única, separada do meio, nos movimentando, nos baseando num padrão de valores, de costumes, atuando de uma forma ordenada, com padrões esperados de resposta, de reação. Como o cérebro produz a consciência? Seria um efeito colateral da atividade elétrica do nosso cérebro? Nosso cérebro produz uma atividade elétrica de baixa voltagem, conexões elétricas entre os neurônios que ativam determinadas áreas do cérebro, dependendo do fenômeno que você está percebendo. Um mesmo fenômeno atinge diferentes regiões do cérebro e temos uma percepção unificada do fenômeno. A ciência também não sabe como isso se produz. Mas será que tudo o que somos se resume à atividade elétrica de baixa voltagem num órgão de carne de 1,5 kg que está dentro do seu crânio? Tudo, imaginem, pensem, reflitam sobre as coisas mais belas que vocês conseguem sentir já. O amor mais puro que vocês sentem, as recordações mais belas, os sentimentos mais sublimes que vocês tiveram, aquilo que sentem quando admiram uma paisagem, uma obra de arte, quando dão um abraço em alguém. Será que tudo isso é fruto de uma atividade elétrica cerebral? Será que o que difere o mais vil dos criminosos do mais virtuoso mestres espirituais são hormônios neurotransmissores e padrões de atividade elétrica cerebral? Algo nos diz que a consciência não se explica em sua totalidade pela atividade elétrica do cérebro. E a ciência precisa ir mais a fundo nessa questão. Aos poucos chegará à conclusão de que o cérebro não produz a mente. Ele é um intermediário, um órgão de expressão da mente espiritual, que usa o cérebro físico para se expressar neste meio. E o cérebro físico não dá conta de expressar todos os potenciais da nossa mente espiritual. Somos muito mais do que parecemos ser presos a este corpo físico. Fora do corpo físico, em experiências fora do corpo, ou mesmo após a desencarnação, expressamos potenciais, habilidades, níveis de consciência muito diferentes. Tudo se expressa mais intensamente, justamente por não ter a limitação do cérebro físico. Um outro grande mistério científico é a memória. A ciência ainda não sabe exatamente como o cérebro consegue resgatar os acontecimentos que já passaram pela nossa percepção, resgatando até o padrão das sinapses que ocorreram, resgatando conteúdos emocionais intensos. Sabe-se, claro, que algumas estruturas cerebrais estão envolvidas, como o hipotálamo, mas exatamente como o processo funciona ainda é um mistério. Justamente porque a memória não está armazenada no cérebro físico. A ciência pode procurar à vontade e não encontrará. É por isso que quando você tem uma experiência fora do corpo, ou após a desencarnação, sem o cérebro físico, você continua com todas as suas memórias. Elas ainda até se ampliam, podem se ampliar, porque as nossas memórias estão armazenadas nos nossos corpos sutis. Existem basicamente 2 tipos de memória, a biológica e a psicológica. Memória biológica é a memória que o nosso corpo espiritual vai angariando ao longo da jornada evolutiva multimilenar, passando por todos os reinos da natureza. Em cada etapa vai aprendendo uma grande lição. No reino mineral, tração molecular, no reino vegetal, a sensibilidade ao meio começa a surgir, no reino animal, os instintos,
no reino hominal, os instintos aos poucos vão sendo superados pela inteligência e já o ser já começa a caminhar em direção de conquistas intuitivas, de um refinamento cada vez maior da sua sensibilidade, caminhando para outros estágios. Tudo o que temos hoje, em termos de memória corporal, devemos a esta grande caminhada. Por isso que hoje você não precisa pensar racionalmente para fazer a sua digestão ou outros processos metabólicos. Já existe uma memória no seu corpo que advém da matriz espiritual, que foi forjada nesta caminhada milenar, que faz isso por você. Veja como tudo que temos hoje, até os automatismos dos nossos corpos, foi fruto de esforço, de caminhada, de mérito. E temos a memória psicológica. Essa é a memória a que geralmente nos referimos quando falamos em memória. E não perderemos nada pelo que passamos. Nos livros de André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, um dos mentores de André Luiz ensina que um dia conquistaremos a memória integral, mas que isso é uma conquista evolutiva para a qual precisamos estar preparados. Em outros livros de André Luiz, ele conhece pessoas que no mundo espiritual estavam fazendo regressões de memória para terem acesso a outras vivências, mas que foram aconselhadas a não irem muito longe, porque não saberiam lidar com os conteúdos que emergiriam. Por isso que hoje, se você procura algum tipo de terapia de recordação de vidas passadas, certifique-se de que você estará fazendo com um profissional sério e por um motivo sempre terapêutico, jamais por curiosidade. Um outro grande mistério científico é a evolução das espécies. Evolução das espécies que foi trazida como teoria pelo grande Charles Darwin, em seu livro A Origem das Espécies, de 1859. Charles Darwin, que pouco antes de lançar o livro, recebeu uma carta de um outro grande biólogo naturalista, Alfred Russel Wallace. Wallace estava chegando às mesmas conclusões de Darwin e morando em outro lugar do mundo, sem a comunicação que temos hoje. Vejam como era uma ideia que já estava no tempo de se materializar aqui no nosso plano, e a espiritualidade atuava em diversas frentes para que, de algum lugar, ela chegasse. Então, Alfred Russel Wallace pode ser considerado como um coautor da teoria da evolução das espécies, que basicamente nos ensina que, diferentemente do que a religião ensinava naquela época, de que as espécies já surgiam prontas na natureza, esta teoria nos ensina que, pelo processo da seleção natural, cada espécie ela é originada de uma espécie anterior. Mais tarde ficou claro que, por meio de mutações, isso iria ocorrendo em conjunto com o mecanismo da seleção natural. Mas Charles Darwin tinha muitas dúvidas sobre a sua própria teoria, não sabia como, por exemplo, um processo desse poderia ter criado estruturas tão complexas como o olho humano, por exemplo. E Alfred Russel Wallace também tinha essas dúvidas. 100 anos depois da publicação de A Origem das Espécies, a espiritualidade nos traz este livro, pela mediunidade de Chico Xavier e Valdo Vieira, Evolução em Dois Mundos, onde eles explicam que realmente a seleção natural, as mutações não ocorrem ao acaso, mas sim com a estrutura espiritual, com o acompanhamento da espiritualidade em todo o processo. E dificilmente poderia ser diferente. Lá em 1859, 2 anos antes de Darwin lançar seu livro, o Livro dos Espíritos já tinha, em uma das suas perguntas, a frase que tudo se encadeia na natureza por elos que muitas vezes escapam ao nosso entendimento, antecipando em 2 anos a conclusão principal desta grande teoria que revolucionou a ciência. Porém, Darwin e Wallace viriam a romper anos mais tarde, porque Wallace começou a ter dúvidas. Ele não achava que seria o acaso simplesmente que conduziria o processo de evolução das espécies. Wallace estava convencido que havia um elemento espiritual, fato que foi referendado no livro
de Chico Xavier e Valdo Vieira, 100 anos depois. Mas o Wallace percebeu isso ao analisar, por exemplo, a evolução do cérebro humano. Os primeiros primatas surgiram na humanidade há 65 milhões de anos. Demorou 60 milhões de anos para surgirem os primeiros hominídeos. Daí em diante, a evolução humana foi ficando cada vez mais rápida e vertiginosa, a ponto da passagem do Homo erectus para o Homo sapiens ter sido praticamente repentina, em comparação com outras espécies. E há 200 mil anos atrás, os primeiros Homo sapiens já tinham um cérebro praticamente, um cérebro igual ao nosso, com uma capacidade infinitamente superior às que eles tinham naquela época. Isso, para Wallace, mostrava que não poderia ser apenas o acaso que conduziria esse processo. Algo mais haveria ali. Ele especulou de um elemento espiritual. Ele, que era um cientista também muito interessado em fenômenos psíquicos e paranormais, estudou algumas médiums. Então, ele tinha a cabeça aberta para estas questões já naquela época. Darwin não conseguiu acompanhar o colega, romperam definitivamente em termos de estudos, de coparticipações, cada um foi para um lado. Mas Wallace pode ser lembrado como um dos precursores da ciência caminhando em direção à espiritualidade. Um outro grande mistério é a embriogênese, as células do embrião, que no útero materno, na câmara de materialização, que é o útero materno, as células tronco, que inicialmente formam o embrião, têm o seu processo de diferenciação celular. Mas como que uma célula sabe que deve se tornar uma célula cardíaca, uma célula muscular, um neurônio? Como se processa isso? A ciência dá a explicação de que a célula tronco possui em seu DNA as instruções para formar qualquer célula do corpo. E que ela aciona os genes necessários para isso, desativando os outros genes. Mas como que a célula sabe quais genes deve ativar? Quanto a isso, a ciência ainda não sabe explicar. Alguns cientistas especulam que este controle inicial que desencadeia o processo estaria até mesmo fora do DNA. Tanto é que até hoje a ciência não consegue fazer progredir uma gestação fora do organismo materno. A hipótese espiritual nos mostra, desde quase mais de um século, os primeiros livros de Leon Denis ele já falava sobre isso. Depois a série André Luiz também chegou à mesma conclusão de que o corpo espiritual do espírito reencarnante funciona como um molde biológico. E molécula a molécula, célula a célula, o corpo físico vai sendo materializado, tendo como molde biológico o corpo espiritual. Portanto, enquanto a ciência não quebrar o paradigma espiritualista, não ir além, dificilmente vai conseguir explicar como a embriogênese ocorre, como as células do embrião sabem para que lado vão, que tipo de células vão se tornar. Eis aí um grande mistério científico. Um outro grande mistério são as experiências de quase-morte. Temos alguns vídeos sobre isso aqui no canal, até uma playlist sobre experiências de quase-morte. Experiências de quase-morte que, apesar de ser um fenômeno que existe desde que o mundo é mundo, primeiramente foram relatadas pelo médico Dr. Raymond Moody Jr., um médico americano que escreveu o livro best-seller A Vida Depois da Vida. Ele, em sua prática médica, percebeu o que acontecia com algumas pessoas que, em estados em que o seu corpo físico estava em agonia, periclitante, às vezes praticamente morto, elas relatavam experiências transcendentais muito importantes, que tinham um padrão, de modo que até mesmo indivíduos de culturas totalmente diferentes descreviam experiências semelhantes, que geralmente, não todas, claro, mas geralmente envolviam um túnel de luz, ao final do túnel uma grande luz, onde elas encontravam pessoas, às vezes até parentes que já tinham falecido, uma sensação de paz indescritível, uma vontade de lá permanecer. Ao retornar, uma mudança de perspectiva de vida, uma perda do medo da morte. Experiências que
geravam um impacto muito grande na vida dessas pessoas. Este médico passou a estudar as experiências de quase-morte e hoje nós temos milhares de casos relatados. E a explicação científica de que nos momentos de estresse o cérebro liberaria substâncias que promoveriam estas visões. Esta explicação, ou que a baixa taxa de oxigênio no cérebro produziria estas visões, esta explicação não explica totalmente o fenômeno, principalmente por causa de um componente que muitas vezes está presente nas experiências de quase-morte, que são as chamadas percepções verídicas. Então essas pessoas, durante estas experiências, elas conseguem perceber coisas no ambiente que não seria possível elas perceberem pelas vias sensoriais normais. Então, um dos casos mais famosos é o de um senhor, esse caso aconteceu nos Estados Unidos, que ele chegou no pronto-socorro totalmente inconsciente, teve um ataque cardíaco, estava sendo alvo de manobras de ressuscitação. Foi preciso entubar o paciente ali na entrada do pronto-socorro, procedimentos de emergência. A enfermeira, uma das enfermeiras que estava ali atuando no processo de intubação, ela teve que retirar a dentadura deste senhor e guardou no carrinho de emergência. Fizeram todos os procedimentos, ele sobreviveu. E para espanto desta enfermeira, dias depois ele a reconheceu e ainda a lembrou onde ela tinha deixado a dentadura dele, porque ele tinha visto toda aquela experiência de um ângulo de cima. Este é um caso, poderíamos citar aqui muitos casos, mostrando que a consciência ela se expressa para além dos limites do nosso crânio, para além dos limites do nosso cérebro, mesmo quando o cérebro está inativo, sem sinais elétricos, o que impossibilitaria qualquer tipo de percepção sensorial. E as pessoas relatam percepções do ambiente que elas não poderiam ter tido. Isto precisa ser melhor investigado pela ciência. Afinal de contas, o que é um método científico? O método científico ele parte de hipóteses. Na verdade, parte primeiro de uma pergunta. Para uma pergunta se formulam hipóteses que serão testadas e, de preferência, precisariam ser replicadas por outros cientistas para que a teoria se consolide cada vez mais. Então não podemos limitar as perguntas, não podemos limitar as hipóteses. Precisamos adotar uma postura imparcial e ir atrás de respostas para o que estamos vendo nos fatos e não limitar as nossas perguntas, as nossas hipóteses e as nossas conclusões à visão de mundo que já temos. Porque aí fica mais fácil. É muito mais desafiador você ir atrás do que realmente existe, mesmo que aquilo faça desmoronar uma série de entendimentos e paradigmas que te deixam tão confortável atualmente. E é muito disso que explica a inércia da ciência atual. Um outro grande mistério científico é a chamada lucidez terminal, que é o termo oficial para o que muitos conhecem como a chamada melhora da morte. Pacientes que melhoram, têm uma melhora repentina e logo em seguida desencarnam. Isso é muito comum. Muitos profissionais de saúde relatam isso em suas práticas. Foi feito um estudo na Alemanha que mostrou que 84% das pessoas que têm esta melhora da morte, elas desencarnam na primeira semana e 42% desencarnam no mesmo dia. Pessoas famosas, celebridades tiveram isso antes de desencarnar, pessoas comuns, todos têm, de qualquer classe social. Mas a ciência não sabe explicar por que a pessoa, de repente, ela melhora, ela pede para conversar com alguém, quer se alimentar, a família se tranquiliza e logo em seguida ela desencarna. No livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, temos um bastidor espiritual de um episódio de lucidez terminal. Ocorreu com Dimas. André Luiz estava atuando no processo de desencarne de Dimas, que era um homem bom, trabalhador, tinha toda uma equipe espiritual ali, especializada em desencarnes para tirá-lo do corpo.
Mas quando eles chegaram na casa de Dimas, André Luiz percebeu que ele estava envolto numa névoa cinzenta que parecia uma teia. André Luiz não entendeu como aquilo poderia ser possível. Perguntando aos mentores ali presentes, coordenavam o trabalho, eles explicaram que aquela névoa de energias em torno de Dimas era a produção dos próprios familiares que estavam aflitos, desesperados com o seu estado orgânico e inconscientemente, alguns conscientemente, queriam reter Dimas no corpo. Isso estava dificultando o processo de desligamento. Então a espiritualidade fez uma manobra, produziu uma melhora orgânica artificial em Dimas, que acordou, pediu para se alimentar, conversou com pessoas, a família se tranquilizou, muitos foram descansar, voltaram para suas casas, deixaram Dimas sozinho por algumas horas. Neste momento, aquela névoa se dissipa, e a espiritualidade consegue atuar retirando Dimas do corpo com mais facilidade. E aí no livro mostra detalhes de como foi feito esse processo. Os técnicos atuaram nos centros de força da região abdominal, cardíaca e, por último, na região cerebral. É um relato muito impressionante que vale a pena ser lido. Mas a lucidez terminal nem sempre acontece por causa disso que estava acontecendo com Dimas. Podemos conjecturar que pode ser também um ato de misericórdia divina. Proporcionar esta melhora artificial por meio de recursos espirituais que a nossa ciência ainda não tem, para que a pessoa que está em processo de desencarnação tenha uma oportunidade, às vezes de conversar com alguém pela última vez, de falar alguma coisa, de se despedir, de perdoar, de ser perdoada. A lucidez terminal também pode ser um ato de misericórdia divina. Mas este mistério científico ainda não consegue ser decifrado pela ciência oficial. E chegando ao último mistério do vídeo de hoje, um mistério que permanece um grande enigma para a ciência do século XXI, um mistério que nos remete àquela citação do início do vídeo, da senhora Anne Druyan, quando ela vincula a ciência à humildade por nos deparar com a nossa ignorância. E é isso, este mistério nos mostra que tudo que é feito o universo, de tudo que é feito o universo, a matéria que compõe o universo, a nossa humanidade só conhece 4%, de 4 a 5%. Matéria que forma tudo que conhecemos, tudo que está nesse cenário, meu corpo, tudo que vocês conhecem, as luas, as estrelas, meteoritos, tudo isso é formado da chamada matéria bariônica, que segundo os cálculos e equações da nossa ciência, compõe apenas 4% do universo. Os outros 96% é composto de matéria e energia escura. Escura porque elas não refletem a luz e a humanidade não sabe do que se trata esse tipo de matéria. Mas sabe-se que há algo lá. E algo muito abundante. Porque pelas interações gravitacionais, se só houvesse a matéria que conseguimos enxergar, as galáxias tenderiam a ficar muito mais espalhadas. O cosmos, as galáxias não teriam a estrutura que tem hoje. Então as equações mostram que existe lá algo mais, que não se sabe ainda o que é. Quando apontamos os nossos telescópios para as vastidões universais, só vemos uma pequena fração do que lá realmente existe. Uma metáfora que é muito útil para entendermos melhor a magnitude da nossa ignorância. Pensemos num navio chegando ao continente durante a noite, mas ainda a alguns quilômetros de distância. Ele começa a ver as luzes da cidade, mas não consegue ver o que está lá, não consegue ver as edificações, a vida que palpita naquela sociedade, tudo que ali acontece. Ao longe só vê as luzes. A nossa ciência, ao apontar os telescópios, também só vê as pequenas luzes, não vê
o que está lá. Agora, do que se trata a matéria e energia escura, nós ainda não temos muitas informações. E alguns questionam a espiritualidade. Por que tal médium não psicografou algo que resolva este enigma? Ou por que tal médium não psicografou algo que dê a cura de determinada enfermidade? Mas não é assim que as coisas funcionam, porque a espiritualidade precisa valorizar o mérito dos nossos cientistas, dos nossos profissionais, para buscarem por si mesmos estas respostas. E com isso, exercitarem a sua inteligência, a sua perspicácia, a sua determinação. Muitas virtudes em jogo. Seria muito fácil. Imagine se um pai ou uma mãe começa a resolver todas as lições de seu filho, todos os trabalhos escolares, resolver todos os problemas. Estará formando um adulto completamente despreparado. E para a espiritualidade superior, para a espiritualidade sublime, nós somos crianças espirituais, aprendendo o ABC. Mal sabemos nos relacionar uns com os outros, vivemos brigando com os coleguinhas. Somos crianças. Então a espiritualidade não dará de mão beijada, como se diz na expressão, tudo o que nós podemos buscar com o avanço do nosso conhecimento e da nossa própria maturidade. O mistério da matéria e energia escura é fascinante. Não sabemos se se trata ainda de energias desta dimensão, mas em outra frequência, ou se já é matéria que compõe outros planos e dimensões espirituais, como é da opinião de alguns teóricos, não sabemos. Mas o terceiro milênio nos reserva muitas descobertas, muitos avanços que ainda não fazemos muita noção. A ciência necessariamente vai ultrapassar o paradigma materialista, o cientificismo materialista, que esta inércia está cada vez mais difícil de ser mantida, ela se pauta muito também em interesses, em posturas orgulhosas, porque é muito difícil para um cientista, um PhD, com diversos prêmios, admitir hipóteses como essa, que mudariam totalmente a perspectiva do que ele conhece e pelo qual ele já é respeitado. Então é preciso muita humildade para saber que nada sabe, e mais humildade ainda para saber que há coisas que nós nem sabemos que não sabemos. Uma das mentes mais brilhantes da humanidade, Isaac Newton, certa vez declarou que tudo o que ele havia descoberto não passavam de grãos de areia na vasta praia do conhecimento. E talvez esta metáfora esteja na escala correta e talvez seja ainda mais do que isso. Nós não sabemos quase nada e não devemos ficar tristes por causa disso. Pelo contrário, tirar daí uma grande inspiração de tudo que temos pela frente, de que esta vida aqui, com todos os seus problemas e desafios e com todas as suas maravilhas, uma vida cheia de tantas coisas para o nosso aprendizado, é uma pequena fração do que existe, do que ainda vem por aí, nesta estrada sem fim. E nós, os que conseguirem permanecer na Terra neste terceiro milênio, terão muitas tarefas, não só na ciência, como na arte, na recuperação do meio ambiente, na recomposição da geopolítica em termos de maior fraternidade e concórdia, justiça social. Muitas coisas precisarão ser feitas, a Terra precisará ser restaurada. Para chegarmos a falar em Terra regenerada, precisaremos ainda passar por um período de muita reconstrução, reformulação, de muito trabalho. Precisamos nos candidatar a ele desde já, atuando como um agente do avanço, do progresso, e não como postes do atraso. Porque a única coisa constante na vida, no universo, é a mudança constante. E a ciência pode também, sim, ser um meio de contato com a espiritualidade.
Emmanuel, num belíssimo prefácio que ele fez num dos livros de André Luiz, Os Domínios da Mediunidade, salvo engano, Emmanuel coloca, falando sobre as maravilhosas descobertas científicas do século XX, ele alça os cientistas à figura de sacerdotes do espírito, que estavam buscando a verdade por outros meios, mas a verdade única é uma só. E Emmanuel nos remete a um tempo que virá em que os laboratórios também serão verdadeiros templos. Albert Einstein, um dos maiores gênios da humanidade, ele se conectava com a sua espiritualidade por meio da ciência. Uma de suas mais famosas citações, ele diz que se há algo em mim que possa ser chamado de religioso, é a admiração ilimitada pela estrutura do mundo, na medida em que a ciência consegue revelá-lo. Então, ao perceber a estrutura ordenada que rege o cosmos, a beleza que emergia de suas equações, as grandezas físicas que mantêm o cosmos estável, pequenas variações em algumas grandezas da física, já colapsariam a vida universal. Por exemplo, a gravidade. Se ela fosse um pouquinho maior ou mais fraca em termos cosmológicos, tudo já entraria em colapso. E esta é apenas uma grandeza, existem várias outras que são perfeitamente calibradas para a eclosão e manutenção da vida que conhecemos. E Albert Einstein, com sua mente poderosíssima, ao perceber estas nuances, ao fazer reflexões de como tudo aquilo poderia existir de forma tão perfeita e ordenada, era este o caminho que o conduzia ao contato com o divino, com a sua dimensão espiritual. Outro gênio da humanidade, Francis Bacon, filósofo inglês, lá no século XV, XVI, ele que foi um dos responsáveis pelo avanço da humanidade, deixando a era medieval, foi um dos pais do pensamento científico. Ele tem uma frase muito conhecida em que ele diz que um pouco de filosofia leva a mente do homem ao ateísmo, mas muita filosofia o leva à religião. Parafraseando este gênio, digamos que um pouco de ciência pode levar ao ateísmo, mas muita ciência leva o homem à espiritualidade. E é justamente nesta virada que estamos. As pesquisas que vão chegar, mecânica quântica e outras vertentes da ciência em geral, não apenas na física, mas na psicologia, na química, na matemática, até mesmo nas ciências humanas, por que não? Todas as ciências vão cada vez mais precisar avançar e inevitavelmente vão transpor esta barreira do materialismo. A ciência descobrirá a reencarnação, vida em outros mundos, a sobrevivência do espírito, da consciência à morte física, possibilidade de contato interdimensional. São descobertas que revolucionarão a face da Terra. E muitos talvez nem estejam preparados para encarar estas verdades, estes axiomas da vida universal. Muitos talvez tenham que recomeçar em escolas do universo mais apropriadas para o seu dinamismo psíquico atual, mais apropriadas para o grau de evolução que detém no momento. Mas aqueles que estão abertos a estas mudanças, que querem avançar, que têm boa vontade, que querem contribuir com a sua parte para a coesão social, para o bem de todos, estes são os herdeiros da nova era. Que possamos ser um deles, possamos ser agentes da luz nas nossas vidas, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. E que os mistérios da ciência sejam mais uma expressão da vida a nos inspirar a pensar nestas realidades. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Se achar que merecemos, deixe o seu like. Queria saber nos comentários qual mistério te intriga mais deste que eu citei. Quem sabe você pode até nos brindar com mais algum que lembrou por aí. Vou deixar na tela final 2 vídeos que falam
sobre estas temáticas, 2 vídeos da playlist Ciência e Espiritualidade. A lista de livros citados está na descrição. Te agradeço mais uma vez por estar aqui comigo. E alegria! Você é um espírito imortal, vivendo num universo sem limites. Até o próximo vídeo. Tchau.